Olá, vamos continuar nossa conversa sobre história da saúde e das doenças. Hoje gostaria de abordar os aspectos sociais e culturais da epidemia. Para isso trouxe 4 autores, e até por serem tantos, vez por outra vocês vão me ver olhando aqui para o lado, eu estou com uma colinha, certo? Para poder pegar as citações desses autores. O nosso pontapé vem da frase do professor Oswaldo Diniz, que fala: não entendemos a doença como um dado, e sim como uma construção. Ora, será então que através dessa frase o professor Oswaldo está querendo dizer que não existem vírus, não existem bactérias, as pessoas estão eleitas de hospital porque querem, por uma questão de convenção social? Não, muito pelo contrário. Ele aponta que existem os aspectos biológicos, fisiopatológicos da doença, mas também existem aspectos de ordem social que devem ser compreendidos. Todos nós sabemos que, infelizmente, vivemos em uma sociedade extremamente desigual, em que alguns indivíduos vão ter condição de se preparar para lidar com a doença e outros não. Esses outros precisam do amparo da sociedade como um todo. Se não compreendemos a doença como um fenômeno social, vamos tentar lidar com essas diferenças como se fosse uma normalidade, como se fosse um dado. E não é. Contudo, hoje eu não quero focar no aspecto econômico, mas sim nas relações do indivíduo consigo e com a sociedade. E aí, para isso, trago uma outra autora, a professora Susan Sontag, que ela tem um livro chamado Doença como Metáfora, AIDS e Suas Metáforas. Nesse livro, ela vai trazer para a gente uma análise muito interessante, que é: nós não podemos pensar as doenças apenas a partir do número de mortos, né? Então, tal doença é pior porque mata mais gente, tal doença não é tão ruim porque não mata tanta gente, ou o percentual é esse ou aquele. Não. As doenças, elas mexem com aquilo que nós somos. Por exemplo, o cólera que eu estudei, ele passava um terror muito grande entre os indivíduos pela quantidade de mortos, sim, porque foram muito mais do que as estruturas ali montadas tinham condição de abarcar, mas principalmente pela forma como os indivíduos morriam, da forma degradante. Então, a professora Susan, ela aponta a importância de observarmos isso, como essa imagem da doença, ela reflete na nossa própria forma de observar a nós mesmos. Tanto que acho importante para esse diálogo trazer Norbert Elias. No livro Solidão dos Moribundos, ele fala: a morte do outro é uma lembrança da nossa própria morte. Pois é, muitas vezes nós nos vemos quase como super-homens, né? Como imortais, como a doença não me alcança, o problema é sempre do outro, enfim, né? Só que numa situação de epidemia, nós somos colocados diante de uma quebra da normalidade. E aí, o outro, ele se apresenta para a gente de formas muito cruéis. Por quê? Ou o outro é aquele que pode me trazer a doença, e aí por conta disso eu quero a distância em relação a ele, ou o outro é alguém muito próximo a mim, que pelo fato de estar doente, faz com que eu também adoeça um pouquinho. Nessa lógica do professor Norbert Elias, ao morrer o outro, eu também lembro que eu posso ser o próximo a morrer, o que leva a uma desagregação das relações sociais e leva a uma desestruturação das minhas rotinas, porque agora eu tenho que me pautar pelas normas médicas, pelas orientações que vou receber, seja de onde for, né? E aí trago, né, como último autor da nossa conversa, o professor Jean Delumeau, ainda naquele livro História do Medo no Ocidente, sobre o qual conversamos no vídeo passado. Diz ele que a interrupção das atividades familiares, o silêncio da cidade, a solidão na doença, o anonimato na morte, a abolição dos ritos coletivos de alegria e de tristeza. Todas essas rupturas brutais com os usos cotidianos eram acompanhadas de uma impossibilidade radical de conceber projetos de futuro, pertencendo à iniciativa, doravante, inteiramente à peste. Pois é. Quando estamos em uma cidade em quarentena, quando estamos em um estado de quarentena, nós tendemos a perder toda aquela rotina que muitas vezes dá a cada um de nós a noção de que as coisas estão seguindo o seu fluxo. E isso pode provocar dentro de nós a sensação de que está tudo perdido. Isso é muito perigoso. Então, é importante que nesse período em que estamos em quarentena, tentemos construir alguns pequenos elementos de rotina. E, acima de tudo, elementos
de higiene mental. Nem necessariamente tudo que aparece na minha rede social é verdadeiro. Então é sempre importante nos informarmos pelas fontes oficiais. É sempre importante termos também a noção de higiene mental. Dar atenção àqueles que estão perto de mim. Ouvir, falar, receber uma demonstração de carinho, fazer uma demonstração de carinho, mesmo dentro dos limites que são impostos pela doença, é uma forma de nós, enquanto seres humanos, trazermos um pouco de humanidade para esse momento. A quarentena não precisa ser o tempo da epidemia. A quarentena também pode ser o nosso tempo de manter relações. Obviamente, respeitando os distanciamentos que são orientados pelas organizações de saúde. Mas a gente pode tentar.